aula pública de hoje discute a posição das mulheres na arte. Neste programa, gravado na PUC de São Paulo, quem fala sobre o assunto é Carla Cristina Garcia. Doutora em Ciências Sociais, Carla é professora da PUC de São Paulo e autora do livro Ovelha na Névoa, um estudo sobre as mulheres e a loucura. Leonardo da Vinci, Salvador Dalí, Michelangelo, Beethoven, Mozart. A lista de grandes artistas da humanidade é gigantesca. Em poucos segundos, conseguimos lembrar de nomes de diversas gerações e escolas. Mas e quando pensamos o nome de mulheres? Você consegue lembrar, assim, rapidamente, de artistas que são referência na pintura, música e artes plásticas? Sem dúvida, é mais difícil fazer uma lista assim. Um dos argumentos é que, no decorrer dos séculos, a arte produzida pelas mulheres foi sufocada. Mas, afinal, por que a história tentou fazer arte feminina invisível? Por que há tão poucas artistas mulheres? Será que não houve mesmo, ou não tem, tantas mulheres na arte quanto essa pergunta ou essa resposta tão categórica demonstra? Né? Na verdade, quando a gente troca os termos da pergunta, né, a gente deveria exatamente saber, quer dizer, por que a gente assume que não tem tanta mulher na arte? Porque quantitativamente a gente não está em muito museu, porque quantitativamente a gente não tem muita partitura sendo executada pelas orquestras, muda também o paradigma do que eu devo pesquisar, muda também o que eu devo ter de entendimento sobre o que é arte, quem são os artistas. E refazer a trilha que a Linda Nochlin, na crítica de arte, começou a fazer, né, e perguntar, como ela perguntou mais de 30 anos atrás, por que também não tem nenhum esquimó grande artista? Por que não tem nenhum lapão grande músico? Quer dizer, o que faz com que alguém seja um gênio? O que faz com que alguém seja considerado um grande artista? Se você não levar em consideração o colonialismo, se você não tiver uma ferramenta de pesquisa, enfim, de pensamento, como é a interseccionalidade, em que você deve levar em consideração a identidade de gênero, a orientação sexual, a etnia, enfim, né, a classe social, a gente vai continuar dizendo, é verdade, não tem artista, não tem mulher artista, não tem ninguém. E aí, a partir desse momento, né, eu começo a ver a quantidade de expressões artísticas que justamente o pensamento colonial não me deixa perceber que tem. Né? E isso muda tudo. Eu vou prestar atenção na história daquilo que a história canônica vai considerar sempre como arte menor. E isso faz diferença. É que ninguém entra no museu achando que aquele quadro foi pintado por uma mulher, ou por um indígena, ou por um esquimó, ou por um negro, sem que a referência não apareça, sem que a exposição tenha que ser colocada num lugar à parte da exposição principal. É como se a gente só pudesse falar para a gente mesmo, só pintar para a gente mesmo e sobre as nossas questões. E é por isso que, então, eu faço uma jaulinha especial para arte produzida por mulheres negras, arte produzida por mulheres. Mais do que quantidade, o que a gente precisa é de uma cultura simbólica de qualidade, que vai fazer com que, a uma certa altura do campeonato, talvez com as nossas tataranetas, etc., ninguém mais entre no museu e pense que só tem quadro de homem ali. Né? A gente, para usar a expressão da Nancy Fraser, né, a gente precisa de redistribuição e reconhecimento da arte. Né? E reconhecimento da cultura e da produção cultural que nós somos capazes de fazer, que é o que a gente não tem, o reconhecimento, o meio material, né, para isso, ou seja, a redistribuição, né, do dinheiro, dos editais e etc., para poder produzir. E aí é que a quantidade de homens aparece mais. Né? Por quê? Porque pensa, se a maneira que você tem de se expressar artisticamente, se a maneira que você tem de se expressar, enfim, expressar tudo o que você quer, por meio da escultura. Como é que você faz para comprar as coisas? De que jeito que você faz para ter o material, para comprar tela, tinta e etc.?
A saída da maior parte das mulheres tem sido os coletivos, que têm produzido coisas incríveis. E a arte de coletivo sempre parece menor do que a arte do artista genial, aquele que pensa sozinho, uma arte abstrata e etc. E que, de maneira geral, ganha mais editais do que mulheres, para tudo. Para cinema, para arte, para escrever, para bolsa de pós-doutorado, tudo que vocês quiserem. Então, é claro que sim, tem mais homem. Porque a gente tem uma condição material que nos impossibilita. Né? Bom, impossibilita, mas não impede. Né? Porque a gente tem, pelo menos desde os anos 80, na verdade, desde os anos 70, né? Uma grande revolução sendo colocada pelas artistas de todo tipo. Né? Aí já fica uma lição de casa, que vocês podem assistir a um filme chamado Women, Art and Revolution, War, né? Que vai contar como que, desde a terceira onda do feminismo, né, começando pelos Estados Unidos, mas que depois toma a América Latina como um todo, né, você vai ter mulheres e grupos de mulheres denunciando, de mulheres artistas, denunciando esse estado de coisas em que você não consegue fazer uma exposição, né? As guerrilha girls denunciando e fazendo todos os cartazes mostrando que a gente só entra no museu se estiver pelada, né? Que o que tem de mulher no museu são aquelas que são pintadas pelos homens, né? E as produções que elas vão fazendo, né? E a partir dos anos 70, daí também o texto da Linda Nochlin, que eu citei para vocês agora há pouco, né? Ter sido escrito dentro desse contexto, fez com que um monte de pesquisas, um monte de quadros, novos tipos de curadoria nas exposições, colocasse para frente ou tirasse dos porões dos museus do mundo inteiro quadros produzidos por mulheres. Né? Então, quanto mais as pesquisas avançam procurando entender outros cânones, outras formas de pensar a arte, mais artistas mulheres aparecem. Agora, Carla Cristina responde à pergunta da correspondente de Ópera Mundi. Segundo a historiadora americana Linda Nochlin, na França, por volta do século XIX, 1/3 das artistas eram mulheres. No entanto, somente 7% delas conseguiram conquistar algum espaço dentro do setor artístico. Nos dias de hoje, essa situação se repete, porque somente 5% das obras expostas em museus e galerias são de artistas femininas. Se no século XIX as mulheres eram desprovidas de incentivos e oportunidades de formação, a realidade hoje era diferente, né? Mas, visto que o tempo passou e a representação feminina ela ainda é muito pequena, eu deixo aqui uma pergunta meio provocatória. Mas as mulheres, elas só podem entrar nos museus se elas estiverem nuas? Isto é, se elas forem objetos retratados? Como é que a gente pode reverter esse quadro, visto que passaram-se séculos e a realidade ela ainda é praticamente a mesma? O século XIX foi o século em que as mulheres puderam oficialmente entrar nos liceus para aprender a pintar. Né? O que acontecia antes é que aquelas que podiam pintar, etc., aprendiam ou escondido nos ateliês dos pais, né? Muitas delas, das pintoras do século XVI, do século XV, eram filhas de homens que eram pintores ou que tinham, enfim, né, um ateliê. Mas, oficialmente, uma mulher não podia estudar pintura. Então, a partir do século XIX, elas puderam, né? E é um século em que a profissão de artista também se torna... O artista se torna um profissional, ele pode viver da sua arte. Né? Mas, enfim. As mulheres, então, elas podem entrar no liceu, elas podem aprender a pintar, só não podem fazer aulas de nus, que era o que vendia na época. Tá? Então, o que acontece? Você pode estudar, mas você não pode estudar aquilo que vai tornar você uma artista procurada, entenderam? O que as moças pintavam eram o quê? Retratos, que não estavam mais, vamos dizer assim, chamando a atenção dos compradores, né? E as naturezas mortas.
uma mais legal que a outra se a gente olha de outro jeito para as coisas, que é o mais importante de tudo. Isso de que se a gente só pode entrar nua no museu, né, para poder colocar isso, é exatamente o que as guerrilhas girls e todos os movimentos desde os anos 80 têm feito muita exposição, muito debate, né, exatamente para dizer, se a gente entrar pelada no museu é porque a gente quer, né? Não mais como musas nem nada disso, né? Então, não, eu acho que a gente pode sim entrar no museu do jeito que a gente bem entender, não é com uma máscara de macaco, sem a máscara de macaco, mas a questão é nesse museu eurocentrado, né, heteropatriarcal que a gente quer entrar. Quer dizer, não é possível pensar uma outra forma de expressão artística, de exposição artística, que não seja essa. Talvez seja possível pensar outras maneiras de levar a arte que a gente produz para o público que a gente quer que nos veja.